O canal Aqui Tem História apresenta Oswaldo Cruz, o início da saúde pública no Brasil. No início da década de 1910 o Brasil era assolado por diversas moléstias infecciosas. Oswaldo Cruz decidiu empreender campanhas sanitárias para enfrentar as principais doenças que assolavam a capital federal, como febre amarela, peste bubônica e varíola. Para isso, adotou métodos tidos como drásticos por outros médicos, como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores como mosquitos e ratos, criou os agentes de combates a endemias e a desinfecção das moradias em áreas endêmicas. Em 1903, como diretor da saúde pública do governo Rodrigues Alves, organizou expedições de combate às endemias rurais em várias regiões brasileiras, além de visitas e inspeções de saúde nos portos brasileiros. Com essas viagens, foram os médicos do Instituto Manguinhos os responsáveis pelos primeiros registros fotográficos sociológicos e antropológicos do Brasil. A partir desses contatos e da análise da situação socioeconômica e cultural da população visitada, os cientistas analisavam as doenças. Os médicos, ao levar educação, higiene e cura às populações carentes, de locais distantes e outrora esquecidos, descobriram in loco os focos de endemias a serem combatidos, criando um verdadeiro movimento pró-higienização de âmbito nacional. Oswaldo Cruz organizou expedições científicas com pesquisadores como Carlos Chagas, Adolfo Lutz e Belisário Pena, que saíam do Instituto Manguinhos, criado pelo próprio Oswaldo Cruz, e percorriam o Brasil, de norte a sul, para sanear seus portos e o interior. Os resultados desse procedimento foram extraordinários. Sua base era o Instituto Soroterápico Federal, de onde deflagrou campanhas de saneamento e, em poucos meses, a incidência de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. O combate à febre amarela foi difícil, já que grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com as roupas por meio do suor, sangue e secreções de doentes. Oswaldo Cruz, porém, acreditava que o transmissor da febre amarela era um mosquito. O método tradicional de combate à febre amarela na época era através da desinfecção, suspensa por Oswaldo Cruz, onde ele implantou no lugar medidas sanitárias com brigadas que percorriam as casas, hoje os agentes de combate a endemias, eliminando focos de insetos. Tal medida provocou uma forte reação da população. A irritação da população com suas medidas sanitárias explodiram quando ele tentou promover a vacinação em massa da população contra a varíola, em 1904. Vários jornais da época lançaram editoriais contra a medida. Em 13 de novembro estourou uma rebelião popular, conhecida como Revolta da Vacina. No dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. A rebelião foi derrotada pelo governo, que também suspendeu a vacinação obrigatória. O Congresso se manifestou contra e até uma liga anti-vacinação foi organizada. Mas em 1907, a febre amarela foi erradicada no Rio de Janeiro, graças às medidas adotadas por Oswaldo Cruz. Sua postura de enfrentamento às doenças ganhou reconhecimento internacional. Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Ele ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Em 1908, quando eclodiu um novo surto de varíola, as pessoas procuraram os postos de vacinação mais próximos. Em seu retorno ao Brasil, em 1908, Oswaldo foi recebido como um herói nacional e em 1909, o Instituto Soroterápico Federal levaria seu nome, passando a se chamar Instituto Oswaldo Cruz. Em 1910 combateu a malária durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, viajou a Rondônia com Belisário Pena. Combateu a febre amarela a convite do governo do Pará. Poucos sabem, mas a história da fotografia brasileira deve muito a Oswaldo Cruz, no que se refere à sua expansão e adoção como fonte documental. Com isto, o arquivo de Oswaldo Cruz sobre o Brasil se tornou um dos mais ricos acervos do país. A amplitude do movimento sanitarista brasileiro se deveu ao fato de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é lembrado por sua obra na saúde pública brasileira. As homenagens a ele são inúmeras, como estações de trens com seu nome, inúmeras escolas, bairros, carregam o seu nome, como uma forma de lembrança e gratidão. Quando Carlos Chagas descobriu o protozoário causador da tripanossomíase americana, popularmente conhecida como doença de Chagas, batizou-o com o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz. Também foi homenageado com a adoção de seu nome pela cidade paulista de Oswaldo Cruz, que é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Oswaldo Cruz recebe o diploma de membro da Société de Pathologie Exotique em sua sessão inaugural. O documento é assinado por Alphonse Laveran, presidente da Société, que havia acabado de receber o Prêmio Nobel de Medicina por seus trabalhos sobre a malária, e pelo biólogo Félix Mesnil, na época o secretário-geral. O arquivo pessoal do cientista está sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz, unidade da Fiocruz responsável pela memória e preservação do patrimônio cultural da instituição. Oswaldo Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872 em São Luís do Paraitinga, São Paulo, Brasil, e faleceu em 11 de fevereiro de 1917 Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. O canal Aqui Tem História saúda Oswaldo Cruz e sua obra, por cuidar da saúde do povo brasileiro. Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal e até breve. O saber é contra a ignorância, a saúde é contra a doença, a vida é contra a morte, 1000 reflexos da batalha permanente em que estamos envolvidos. Oswaldo Cruz.